Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vai tirar a água viva? Por acaso és maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber da água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la." Disse-lhe Jesus: "Vai chamar teu marido e volta aqui." A mulher respondeu: "Eu não tenho marido." Jesus disse: "Dissestes bem que não tens marido, pois tiveste 5 maridos, e o que tens agora não é o teu marido. Nisso falastes a verdade." A mulher disse a Jesus: "Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Nesse momento, chegaram os discípulos e ficaram admirados de ver Jesus falando com a mulher.
Mas ninguém perguntou: que desejas? Ou por que falas com ela? Então a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, dizendo ao povo: vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Cristo? O povo saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come. Jesus, porém, disse-lhes: eu tenho alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos comentavam entre si: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Disse-lhes Jesus: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós: ainda 4 meses, e aí vem a colheita. Pois eu vos digo: levantai os olhos e vede os campos. Eles estão dourados para a colheita. O ceifeiro já está recebendo o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Assim, o que semeia se alegra junto com o que colhe. Pois é verdade o provérbio que diz: um é o que semeia, e outro é o que colhe. Eu vos enviei para colher aquilo que não trabalhastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus por causa da palavra da mulher que testemunhava: ele me disse tudo que eu fiz. Por isso, os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. E disseram à mulher: já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, neste 3º domingo do tempo da Quaresma, dia 8 de março, é a conversa de nosso Senhor Jesus Cristo com a mulher samaritana. E na conversa, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a samaritana se converteu e foi anunciar a boa notícia, foi anunciar o Messias, que na conversa ela conheceu Cristo, encontrou Cristo e foi testemunhar para as pessoas na cidade da Samaria, e muitos se converteram, abraçaram a fé e viram o verdadeiro Salvador do mundo, que é Jesus, o Cristo Senhor, que chegou no poço próximo da cidade da Samaria, chamada Sicar. Chegou num poço de água, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. E lá nesse terreno tinha um poço, e o nosso Senhor Jesus Cristo
conversou com a mulher da Samaria, a samaritana. E a samaritana, na conversa, logo reconheceu que ele é o Cristo, o Salvador. Primeiramente, ela não estava reconhecendo, só falou ainda que o Cristo devia vir ao mundo, e o Cristo ali presente conosco, no meio, junto dela. Mas logo ela reconheceu e abraçou a fé e bebeu da água da vida. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na água, no poço, a samaritana falou da água. E Jesus já argumenta com ela: a água que eu darei é a água da vida. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesse grande texto do Santo Evangelho segundo João, na primeira parte do Evangelho segundo João, neste grande texto, que é uma conversa de nosso Senhor Jesus Cristo com a mulher samaritana. E a mulher samaritana já tinha tido 5 maridos, e ela tinha um outro. Mas Jesus reconheceu e ela falou a Jesus, declarou, confessou a Jesus que aquele que ela estava não era o marido. Mas Jesus conversou com ela e ela se converteu e abraçou a fé e foi anunciar para muitos Cristo Senhor na Samaria. E que bonito! Muitos lá abraçaram a fé. Muitos abraçaram a fé, se converteram, reconheceram que Jesus é o Cristo, o Salvador, o Senhor dos Senhores. E que bonito, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Assim conclui o Santo Evangelho de hoje. Reconheceram o verdadeiro Salvador do mundo. E encontraram Deus e reconheceram e se converteram e permaneceram em Cristo Senhor. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, venham ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo, que como ele estava ali no poço, na cidade da Samaria, estava ali no terreno que Jacó tinha dado a seu filho José, e estava ali no poço de Jacó, e estava cansado da viagem, que ele estava anunciando a boa notícia do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas. E vemos até escrito no Santo Evangelho o horário que o nosso Senhor Jesus Cristo chegou, por volta do meio-dia, horário de almoço, e por isso os discípulos foram comprar alimentos. E lá chegou a mulher da cidade da Samaria para tirar água. E Jesus, vemos como Jesus perguntou: dá-me de beber. Para conversar com a mulher, para a mulher se converter e ter um bom diálogo e abraçar a fé. Dá-me de beber. E ele é a água da vida, é a água viva. E depois, lá no final do Santo Evangelho, que a mulher reconheceu que ele é o Cristo. E vemos que em certo ponto ela fala: quando o Cristo vier. E o Cristo já veio, o Cristo ali conosco, no meio dela, junto dela. E por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, precisamos estar atentos, precisamos ser mais fortes na fé, ter mais fé, perseverar com mais força. Que Cristo Senhor está conosco no meio de nós, e permaneçamos nele, e vamos testemunhar que como ele chegou no poço de Jacó, na cidade da Samaria, e chegou a mulher samaritana e sentou com ele e começou a conversar, e vemos aqui o bom diálogo da samaritana
com o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vem ao encontro de todos nós e permanece conosco no meio de todos nós. E por isso todos nós temos que abraçar a fé, que permanecer em Cristo, que se transfigurar em Cristo, se configurar sempre mais e mais em Cristo Senhor. Que assim conclui o seu Santo Evangelho. Depois que a samaritana reconheceu o Cristo, ela foi testemunhar o Cristo na cidade da Samaria, e muitos samaritanos, muitos na cidade da Samaria, abraçaram a fé e reconheceram que Ele é o verdadeiro Salvador do mundo, que todos encontraram Deus, o Salvador, e que todos os seres humanos, em todos os meandros da sociedade, em todos os lugares, nas áreas rurais, nas pequenas cidades, nos lugarejos, nas grandes cidades, nas cidades médias, nos condomínios luxuosos, venham ao encontro de nosso Senhor Jesus Cristo e se convertam e permaneçam nele e façam tudo o que ele está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro. E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Nossa Senhora da Defesa, Virgem Poderosa, recorro à vossa proteção contra todos os assaltos do inimigo, pois vós sois o terror das forças malignas. Eu seguro no vosso manto santo e me refugio debaixo dele, para estar guardado, seguro e protegido de todo mal. Ó meu belo amor, refúgio dos pecadores, vós recebeste de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal, e com a espada levantada afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus. Curvado sob o peso dos meus pecados, venho pedir a vossa proteção hoje e em cada dia da minha vida, para que, vivendo na luz do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, eu possa, depois desta caminhada terrena, entrar na pátria celeste. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça,
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos, se transfigurando em nosso Senhor Jesus Cristo e se configurando em nosso Senhor Jesus Cristo e rezando uns pelos outros. Feliz domingão, bom e delicioso almoço e que tudo seja renovado em Cristo Senhor. E dia 8 de março, Dia Internacional das Mulheres. Todos os dias, todos os momentos são Dia das Mulheres. Que as mulheres estejam se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor e juntos todos os seres humanos se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo.